Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E hoje eu vou falar de um tema sobre o qual já escrevi nessa semana no jornal GGN, cujo link vocês podem encontrar aqui embaixo, que é sobre a série Adolescência, uma série inglesa que está na Netflix e que está provocando clamores, reflexões, debates, análises no mundo inteiro. E eu não poderia deixar de fazer alguns comentários a respeito, dentro da minha grande militância da educação, né, de vida, minha militância de vida, que é pela educação, pela mudança da educação, e que nós vivemos um momento trágico, né, em relação às crianças e os adolescentes. Essa série, ela não é baseada em fatos reais, mas tem tudo a ver com a realidade impactante, tremenda que está acontecendo no mundo, né? E que aqui no Brasil também nós sofremos dessa questão de maneira muito delicada, muito terrível, que é o que as novas gerações, crianças e adolescentes, estão cooptados pelas redes sociais, por sites, por influências, enfim, eles estão totalmente hipnotizados pelas telas. Inclusive isso tem resultado até em pesquisas que mostram que há um rebaixamento cognitivo nas novas gerações, porque as telas são muito dispersivas, muito rápidas, muita informação ou deformação, na maioria das vezes, juntas, e diminui muito a capacidade de concentração para estudo, para reflexão crítica, etc. Mas o pior de tudo isso já é péssimo, mas o pior de tudo isso são as consequências objetivas, trágicas, que é o que esta série mostra, né? Então, um menino de 13 anos, todo mundo sabe, sem dar spoiler, e todo mundo já sabe o tema da série, né? São 4 episódios. Em primeiro lugar, a gente fica preso, que não consegue parar. Eu não consegui parar, tive que ver tudo junto, né? Não fiz nenhuma pausa, né? A gente fica preso como se estivesse vivendo junto com os pais, com o menino, com o investigador, com todo mundo que está ali envolvido naquele processo. Um menino de 13 anos que mata uma colega a facadas, né? Uma colega de escola. E ele frequentava esses sites, né? Esses sites que também aparentemente toca assim, en passant. A série tem muitas camadas que a gente pode analisar, porque são camadas de fato da realidade que nós vivemos. Então, sites de misóginos, né? Masculinistas, que têm esse discurso de que os homens estão sendo prejudicados pelo feminismo, de que os homens estão celibatários involuntários, incel, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim tremenda, porque aí cria um ódio em relação às mulheres, né? E menino de 13 anos ainda tinha que estar aí jogando bola, fazendo qualquer coisa assim, não, né? Saindo com os amigos, uma boa, mas já totalmente cooptado, né? Por discurso de ódio, por misoginia, enfim, há tanta coisa na internet. Essa semana mesmo nós vimos uma menina de 8 anos no Distrito Federal que atendeu a um desafio, né, de inalar desodorante. Morreu, né, porque não se pode inalar o aerosol, né? Foi encontrada morta pelo avô na sala. Vejam, olha a tragédia. A troco do quê? Quer dizer, uma coisa totalmente sem sentido, né? E nós estamos totalmente rendidos, porque as crianças e adolescentes estão trancafiados nos quartos o tempo inteiro diante do celular, do computador, do tablet. E os pais pensam, se iludem, que estão seguros, porque não estão na rua sujeitos ao assalto, à violência física. Só que não é dessa maneira, pelo contrário, eles estão muito sujeitos a todos os tipos de violência, né? A todos os tipos de incitação para suicídio, para automutilação, para assassinato, para homicídio, para massacres em massa, como já houve aqui, mesmo em São Paulo, né? Moços jovens
adolescentes que entraram na escola matando todo mundo. No Brasil já houve, era só nos Estados Unidos isso, né? Mas agora também no Brasil, porque toda essa dark web, né? e essa internet toda semeada de grupos, né? Neonazistas, com incitação à violência. Por quê? Porque o adolescente, a criança, se sente isolado, não se sente parte de um grupo. Então procura e é cooptado, né, por grupos que levam a essa tragédia, essa desgraça, essa destruição deles próprios e do seu entorno. Né? E quando os pais veem, a coisa já aconteceu. Isso mostra muito bem na série, né? O menino, de repente, a polícia invade a casa e prende o menino. Os pais não sabiam de nada, ficam pasmos. E nesse caso, que é muito bem colocado, não era uma família desestruturada, não havia violência, não havia abuso sexual, que aí também, né, há pelo menos alguma explicação possível, né, digamos assim, por que o adolescente foi procurar a grupos outros, né, que não fossem a família. Não, era uma família normal. Né? O pai gostava muito do filho, inclusive tem uma cena muito impactante que ele fala: meu pai me batia de cinta, e eu quis ser um pai diferente, mas não consegui ser tão diferente assim. Então há muitas discussões, né? Por exemplo, a constituição da masculinidade, porque o pai não tratava mal o filho, porém tinha uma expectativa em relação ao filho de que ele fosse, né, aquele menino tipicamente masculino, né? Macho, né? De jogar futebol, de tal. E ele era um menino mais delicado. Né? Não tem nenhuma insinuação de homossexualidade, mesmo se tivesse, mas enfim. Mas simplesmente ele não ia bem no futebol e ele via a decepção na cara do pai. Né? Ele fala isso numa cena também altamente impactante. Bom, a gente chora o tempo inteiro no filme, é impressionante. Eu, pelo menos, chorei o tempo inteiro. Eu não sou tão fácil de chorar em filme, mas é muito impactante. Então, nessa cena com a psicóloga, ele fala: meu pai me olhava e desviava o olhar quando ele me levava para jogar futebol. Então, no final, esse menino com a psicóloga, quando está para ela ir embora, ele fala desesperado, porque ela fala que eles não vão mais se ver. Né? Ele fala desesperado: mas você gosta de mim? Não como profissional, mas como pessoa. Então, o que ele queria? Ser amado, ser visto. E é isso que os adolescentes e as crianças querem e precisam. Serem vistas, serem vistos, tocados, olhados, olho no olho, com diálogo próximo. Um momento muito de alívio na série é quando o investigador, que é um ator que faz brilhantemente, agora eu não guardei o nome, no meu artigo estão os nomes de todos os atores, né, se vocês lerem aí. Ele se toca, porque ele começa a ficar perturbado de ver o que aconteceu com aquele menino, e o filho dele estuda na mesma escola que este menino que matou a colega, né? Então ele começa a se questionar se ele está sendo um bom pai. Rapidamente ele revê as posições, ele espera o filho na porta da escola, ele vai levar o filho para comer, e o filho até se espanta, ainda fala para o filho: eu te amo, coisa que naturalmente ele nunca tinha falado. Então, vejam como é preciso agir assim, com muita pressa, com muita presença, com muita insistência, para estar presente na vida dos filhos. Por quê? Quem está comandando essas crianças, esses adolescentes? São as big techs, são esses criminosos, entre os quais esse tal que está assessorando o tirano laranja, o Musk, né? Zuckerberg e tantos outros, que só tem um interesse: aumentar o seu patrimônio, que já é trilhardário, que eles precisariam viver centenas de anos para gastar tudo que eles têm, e, no entanto, eles querem mais. E não se importam, são psicopatas, não se importam que haja toda esse sangue que sai das redes sociais, dos sites. Não se importam, não se importam.
né? Tanto que eles não querem regulamentação e a extrema-direita não quer regulamentação das redes, que é outra coisa que precisamos fazer, que é uma regulamentação, que isso seja vigiado, que não possa haver toda essa incitação ao ódio, ao nazismo. Mas essas pessoas são nazistas, então para eles é o certo acontecer tudo isso. Esse caso do masculinismo, que é um movimento de supremacia dos homens. Há gente que fala que é para igualar homens e mulheres. O feminismo, sim, sempre foi uma proposta de que as mulheres tivessem direitos iguais aos dos homens. Nunca houve um discurso de superioridade da mulher em relação ao homem. Agora, no masculinismo, que é um movimento que existe aí já há algum tempo, como ele se apresenta hoje nas redes, é um discurso de violência contra a mulher, de desprezo, de submissão, de subjugação da mulher. Então, esse menino, aparentemente, no contexto da história que a série narra, estava dentro de um site desses e se sentiu desprezado, porque a menina talvez não quis fazer nada com ele, ou porque teve alguma atitude meio de bullying com ele, e ele foi lá e matou. Né? Como nós temos a quantidade de feminicídios que nós temos no Brasil. Então, gente, é preciso que nós tomemos consciência de que a ação tem que ser rápida, a reação tem que ser rápida. E outra coisa que a série também mostra, que aí me toca diretamente como educadora, como tendo trabalhado anos e anos em várias escolas públicas particulares, e como também diante do fato de que houve e há violências extremas acontecendo nas escolas. Essa semana passada mesmo, um menino esfaqueou uma professora, né? E outros que entraram com armas, mataram vários, isso nos Estados Unidos, isso no Brasil, enfim. Né? E o que acontece? Na série, a escola é mostrada, porque o filho desse investigador estudava na mesma escola que o menino, os amigos dele são mostrados, amiga da menina que morreu, e aí fica muito claro o quanto, né, que a escola está perdida, os professores perdidos, as crianças infelizes, uma coisa sem sentido, quando há tantos problemas existenciais, políticos, sociais, psicológicos, familiares, que aquelas crianças carregam para dentro da escola, e sejam que crianças forem, que país forem, sejam de classe social mais abastada, sejam de classe social mais desfavorecida, seja escola pública, seja particular, e, no entanto, a escola fica repetindo aqueles conteúdos sem significado, os professores totalmente perdidos, não há psicólogos em geral nas escolas, que precisaria muitos, né? E aí vão se empurrando para os pais para a escola para os pais, e ninguém toma conta, ninguém toca. Então, na série, há professores que se demonstram maior sensibilidade, outros que estão perdidos. E é isso que nós vemos das escolas. E é uma frase que o investigador fala, né? A escola parece um curral. E é isso mesmo. Então, precisamos mudar a escola urgentemente, coisa que eu tenho militado por isso há anos. Quer dizer, desde Comênios, no século XVII, ele propunha uma escola diferente, lúdica, participativa, autônoma, enfim, né? E até hoje nós estamos nessa escola mecanicista, baseada na obediência, na exclusão, e tudo isso só piora, né, o atrativo que as novas gerações tem diante da internet, do mundo virtual, dos influencers, e que tudo isso é altamente deseducativo, deformador e violento contra eles. Então fica a nossa reflexão aí, importante, que nós possamos fazer alguma coisa nesse sentido. Um grande abraço a todos e todas.